Quem achou, diga glória a Deus. Glórias a Deus. Quem achou, diga aleluias. Quem está procurando, diga eu. Diz-se a palavra do Senhor. Eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de número. Repita comigo: cultivador, mais alto, cultivador, cultivador, de novo, de números. Levante os seus irmãos para o céu. Diga: Senhor, fala conosco através da tua palavra. Meu Deus, eu quero sair daqui revestido com o teu poder, com a tua presença. Fala comigo através da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bate palmas e dê glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós somos sabedores que Israel é o povo predileto de Deus. Deus sempre teve um cuidado muito especial com o povo de Israel. O povo de Israel foi um povo que foi desposado com Deus no deserto. Deus tinha um amigo tão predileto com eles, que Deus sustentava eles no deserto, aonde ninguém sobreviveria. Israel sobreviveu por 40 anos. Israel teve sustentação com alimento do céu. Israel teve sustentação com água da rocha. Israel teve a provisão da vestimenta. Israel teve a provisão do calçado. Israel teve a provisão da nuvem escondendo eles do sol abrasador da Palestina. Israel teve a providência de Deus com a coluna de fogo que andava 800 metros na frente para queimar escorpiões, víboras e macho e toda moléstia que estava no caminho e ainda para clarear o caminho deles. Israel teve tudo isso. Israel foi passando de estágio. Teve época que Isaías falou que Israel virou Jesurum. O que é Jesurum, pregador? Jesurum é aquela pessoa que está assim: já estou salvo, está bom demais, está tranquilo. O importante é a minha salvação. O resto, que se lasque. Israel chegou nesse estágio. E Israel foi se apegando por quê? Porque eles se sentiam uma nação predileta, eles se sentiam um povo santo, eles se sentiam um povo exclusivo. Israel foi passando de etapa, e quando nós chegamos no último governo, no último rei, que foi o rei da dinastia dos 120 anos de paz e de união, que foi o rei Salomão, quando Israel chegou no último estágio do rei Salomão, ou seja, Israel começou a dividir no rei de Davi. No rei de Saul, Israel era unido. Israel não estava com uma só causa. Só que no reino de Davi já começou a divisão, porque Davi foi elegido em Hebron. Por isso que o povo é chamado de hebreu, porque eles moram muito tempo em Hebron. Por isso que eles são chamados de hebreu. Davi reinou 7 anos em Hebron. E em Israel reinava outro rei, que era o rei filho do
oprimir o povo. Salomão fez eles trabalhar forçado no templo. Salomão fez eles trabalhar forçado na sua casa, no seu palácio. E eles agora aumentou a carga tributária, o povo estava sofrendo bem mais. Então esse Salomão falou: eu acho que vocês não têm que sujeitar essas condições que vocês estão. Vocês precisam de ter paz, descanso. Vamos fazer um tempo para nós e nós vamos viver o maior estágio de prosperidade que Deus nos proporciona. E Israel recordou 10 tribos, fecharam Jeroboão e falou: vamos então. Jeroboão então desceu para Samaria, aí ele ficou com a região de Berseba, aí ele ficou com aquela região do norte. Porém, Efraim e Judá não quiseram fazer parte, ficaram com Roboão, rei do sul. Nesse dia houve uma divisão, mas mesmo em meio a essa divisão, o reino estava próspero, o povo estava vivenciando o melhor de Deus na vida deles. Por isso que eu digo que prosperidade não é tipo de salvação. Eles estavam vivendo uma vida regalada, todo mundo tinha comida na panela, proteção. Em contrapartida, do Reino Sul, a prática de Êxodo 32 tinha sido resgatada. O Jeroboão colocou um bezerro de ouro entre Dan e Berseba, de maneira que o culto a Deus não foi removido, porém houve uma apostasia. Eles só deixaram de fazer o que Deus mandou, mas eles ainda falavam em nome de Deus, eles ainda profetizavam em nome de Deus, só que na prática pagã, andando debaixo da autoria de Deus, eles se paralisaram. Então Deus levanta a voz, e Deus manda a voz profetizar no reino de Jeroboão. Esse Jeroboão ele reinou 40 anos, meus irmãos, e o reino de Jeroboão foi um reino de tomada de fogo. Isso aí a voz chega lá e fala com ele: não rugirá o leão antes de avistar a sua presa, não cairá o pássaro no laço, e o laço não será levantado da terra antes que ele apanhe a sua presa. Ele já estava falando do inimigo. Deus estava preparando para voltar Israel ao rumo. Quem é esse inimigo? Esse inimigo chamava gigante Pilazer, que era o rei da Síria. O rei da Síria já estava de olho no reino do sul e ele queria de toda forma entrar lá. Só que Deus estava segurando a rédea. Porque, meus irmãos, quem segura a rédea da nossa vida é Deus. Quem recebeu o alerta de ontem? Eu te dei um alerta. Estava lá no telefone, olhei lá alerta para nós marcar o lugar e sair correndo desorientado, porque havia uma tempestade de vento a 100 km por hora e estourava uma rádio alagando a cidade. Quem não morrer, Deus é desesperado. Tem pessoas que matam a morte de pendura. Eu prefiro morrer pendurado que afogado do que ver a família morrer. Tem pessoas que fazem isso, mas eu confio em Deus. E era o caso de Israel. Israel estava sendo ameaçado. Aí na hora que a voz chega lá e começa a profetizar para eles, o rei do sul fala assim: profetiza mesmo, eles têm que pagar mesmo, essa nação tem que ser sucumbida mesmo, eles são pagãos, eles são idólatros. Aí quando pensa que não, a voz, como um canhão de Deus, já vira um canhão do lado sul. Agora a profecia vai para o trono de Uzias. Uzias reinou 52 anos, 50 anos dentro de Judá. E Uzias também não estava no centro da vontade de Deus. Aí a profecia foi para o lado do reino do sul. Falou: olha, eu vejo uma panela derramando lá, vocês também. Vocês acham que
sacerdote escutando a pregação de Amós na praça. Amós pregando com autoridade. Todo mundo ouvindo Amós. Alguém levanta lá no meio e fala assim: como assim, Amós? Nós estamos vivendo o melhor dia da nossa vida. Deus está conosco. Amós falou para ele, Amós 3:3: andarão 2 ancianos se não tiver de acordo? Vocês não estão de acordo com Deus. Como que vocês falam que Deus está andando com vocês? Aí o Amazias virou e falou assim: está todo mundo obtendo essa mensagem, está todo mundo absorvendo. Vai haver conversão, hein? O diabo falou: vai haver arrependimento, hein? Vai haver conversão, hein? Esse homem vai mudar e as coisas vão piorar. Porque tem gente que quer viver o pecado, porque o pecado traz benefício. Viver uma vida santa com Deus é cruz, meus irmãos, e não é fácil. A gente tem que negociar dia após dia. É colocar a comida pelo jejum, é colocar a noite pela vigia, é colocar o livro pela Bíblia, é colocar o fofoca pela igreja. Não, nós estávamos aqui pregando e o povo todo tornando e glorificando, porque o Senhor é o Rei da nossa história. Aleluia. Então Amazias pegou e falou: vamos mostrar para ele o que é profetizar. Lá vai Amazias para o trono do rei Jeroboão. Ele chegou lá em Jeroboão e falou: olha, tem profeta lá que está profetizando uma ousadia. O povo está dando tanta atenção, porque já tem gente levantando a mão dando glória, porque já tem gente rodando para correr, porque já tem gente sendo renovada com o poder do Espírito Santo. Esse negócio vai perder o seu trono, rei. Você tem que tomar uma atitude, porque senão o seu trono vai entrar em colapso. Ela escreveu uma carta e mandou: olha, Amós, a partir de hoje, a quem pegou você não profetiza mais. Junta as suas coisas e caça fora daqui. Ninguém quer saber dessas suas profecias, porque o nosso rei já tem a atenção de Deus. E aí chega o profeta Amazias, chega o sacerdote Amazias com a carta, entrega na mão de Amós. Amós ainda estava na pregação, meus irmãos. Ele ainda estava com o compromisso falando a palavra. E na hora que ele abre a carta, porque ele estava escrito expulsão, ele estava sendo expulso. Aí ele olha bem para a cara de Amazias e fala: olha, Amazias, você é um sacerdote, porque um sacerdote é dedicado. O seu pai era um sacerdote, você caiu da janela do seu pai no sacerdócio. Você está no sacerdócio porque você foi dedicado. O rei está no sacerdócio porque ele é rei hereditário, mas eu não. Eu não pedi para ser rei, eu não pedi para ser sumo sacerdote, eu não pedi para ser profeta, eu não era profeta, eu não fui hereditário, não tenho pai profeta, eu não pedi profeta, minha família não tem profeta. Foi Deus que me chamou para ser profeta. Eu não venho na minha chamada porque paguei um preço muito caro para ser o que eu sou hoje.
nos escolheu. Sabe o que ele falou para Jeremias? Antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu já te escolhi. A nação eu já te dei por profeta. Tu és meu. Então, irmãos, agora, depois desse sapato do profeta Amazias, o sumo sacerdote Amazias, ele diz assim: eu não era profeta e nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. O que era o sicômoro em Israel? Sicômoro era que não é bloquear aqui no Brasil. Para todo lado você vai ter bloqueado. Bloqueado não precisa você plantar, não basta. Tem gente que joga o remédio lá, né, para poder matar a bloqueada, mas é igual essa, ela nasce tudo de novo. E o cultivador tem que ir lá cultivar o bloqueado. Não, ela nasceu sozinha. Ela não tem marido, mas ela nasceu sozinha. Assim é o sicômoro. O sicômoro era um filho que não tinha marido. Por que, pregador? Porque ele nascia verde e passava do verde do podre. Ele não vivia os 3 estados da vida dele. Porque nós temos que ter 3 estados na nossa vida: nascer, crescer e envelhecer. Eu não falo morrer porque eu conheço um homem que a gente volta para casa, né? Mas ele não passa nesses 3 estágios de verde, amarguro e podre. Não, ele não passava. Sabe por quê? Porque não tinha produção para ele. Ninguém queria plantar sicômoro, mas as botânicas de Israel, as agriculturas de Israel sofriam uma coisa: para poder liberar esse fruto, que era o tonelagem do fruto jogado fora e não tinha proteína. Eles decidiram fazer o que, pregador? Subir no pé de sicômoro e passar no bisturi no fio. Por que eles faziam isso, pregador? Porque as micropartículas da chama ceróticas e temporal entravam dentro do fio e amadurecia o fio de dentro para fora. Quem passava na rua olhava o pé de sicômoro, tudo fico verde. Ninguém queria saber daquilo, porque o verde ali não sai do podre mesmo, não tinha recurso. Mas só que eles não sabiam que o bisturi de Deus tinha passado para gerar amadurecimento. Queridos irmãos, você quer mostrar para o diabo algo que ele vai me ajudar? Mostra a sua cicatriz, porque a história impressiona, porque a história vai chorar, mas a história não salva. Mas aquele que sofreu, aquele que apanhou, aquele que teve muitas noites perdidas, ele tem cicatriz, ele tem lembrança de onde ele estava e qual foi a cura que Deus projetou para a sua vida. Ele fala na chorácia. Ele olha para você com produtividade. Ele olha para você que é um analfabeto, sabe ler, não tem profissão, não tem diploma, não sabe teologia, não consegue fazer omédia, não consegue dar exegese, mas quando você abre a sua boca, Deus abre o céu e derrama na terra o seu pecado de poder, porque você é o Senhor. Eu vim aqui nessa manhã profetizar que se você é o Senhor, você vai ver a promoção que Deus vai causar nessa terra. O anticristo não demorou na marca, mas Jesus não demorou no fato para tirar pessoas que não vão ser na cara. Não achando a mão sua. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, meus irmãos, e nós estamos marchando numa caminhada que foi Deus que nos vocacionou. E quando Deus nos vocaciona, Deus nos prepara. E quando Deus nos prepara, Deus tem pressa em nós. Deus tem pressa em nós. Eu falei muito no meu status, todo dia eu tenho uma mensagem lá no status.
quem está no meu contato lá, todo dia tem assim, às vezes, né, porque não todo mundo que gosta de parar para ouvir. Eu ouvi um pregador falando que aquele que quer pregar tem que sentar para poder aprender, né? E eu aprendo também, tenho meus instrutores, eu tenho também meus mentores espirituais, a qual eu pago com eles. E o Noé, ou seja, o Enoque viveu 365 anos com Deus. E se você for ver na 7 geração que o Enoque passou, você vai lá e diz assim, ó, e viveu Adão 30 anos, ó, 930 anos, gerou filho e filha e morreu. E viveu eles foi o primeiro que tomou o nome do Senhor. E viveu eles 970 anos, gerou filhos e filhas e morreu. Viveu Elemeque 920 anos, 925 anos, gerou filhos e filhas e morreu. Mas olha que fala assim, e viveu Enoque 365 anos, e aí todo mundo espera e morreu. Aí fala assim, e foi tomado para Deus, porque Deus formou para si. Essa geração de Enoque é aqueles que não vão provar da morte, porque a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que o mesmo do Senhor descerá no seu mesmo. O Senhor era liberado. Que Senhor é esse? Aquele que nasceu como homem, mas aquele que morreu como Deus, aquele que foi morto como homem, mas ressuscitou como Deus, aquele que chegou na terra como homem, viveu como homem, morreu como homem, mas nasceu como Deus, salvou como Deus, garantiu uma promessa, elegeu uma promessa. Eis que eu amo meu Pai, preparar morada, eis que eu preparei, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Meus irmãos, o arrebatamento vai acontecer na hora que não tiver ninguém esperando. Jesus falou que quando ele voltar, que ele não vai achar pé na terra. As atrações do mundo cada dia se aperfeiçoaliza. Nós vemos hoje a conta já está chegando de 16, vai dar 17, 18, e lá vai a tecnologia. Daniel falou no capítulo 12 de Daniel, e no versículo 2 ou 3, se não me falha a memória, que uns foi ele tomado para o outro, e assim ele se multiplicar, e nós já estamos vivendo isso. É uma coisa impactante, impressionante, para prender a nossa atenção. É TikTok, é Kawaii, é Facebook, é Telegram, Instagram, é tanta atração que a pessoa fica presa na terra e não tem um arrebatamento. Na hora que tiver lá curtindo, dando curtida, dando like, ela vai perceber que alguma coisa vai caminhar na rede. Ela vai passando, depende da notícia. Que notícia? Você subiu. Aí a pessoa vai, eu sou crente, eu sou crente, eu não fui. O que aconteceu? É o TikTok, é o Instagram, tirou o seu tempo de vida, tirou o seu tempo de oração, tirou o seu tempo com Deus, mas aquele que foi de Deus vai ser tirado da terra numa tempestade de onda, ou numa rama de uma tormenta. Ninguém de Deus vai se arrepender mais. Irmãos, o mundo que a gente quer estar para falar depois. Depois que isso acontecer, Apocalipse capítulo 6 fala que vai brotar um cavaleiro branco, um cavalo branco com um cavaleiro, e esse cavaleiro tem um arco na mão, mas esse arco não tem uma flecha. Por que, pregador, não tem uma flecha? Porque vai ser um curto período de tempo. Você pode ver que o número 6 é o número de homem, o número 7 é o número de Deus. Nós vivemos 7 faixas etárias de tempo. Nós vivemos o tempo da inocência, que foi o período de Adão. Depois de Adão, nós vivemos o período de quê? O período diluvial, que é o período poético. 2.
família de Abraão. Depois nós tivemos o período mosaico, que era o período da lei, que a lei foi dada no Monte Sinai 4. Depois nós tivemos o período davídico, 5. Depois nós tivemos o período que estamos inseridos nele, chamado gracial, o período da graça. Sabe qual que é o próximo período? Tribulacional. Nós não sabemos em que tempo nós estamos no período sexto, mas só podemos dizer que as profecias estão batendo uma carona. A única que não falta bater é a vinda de Jesus Cristo para tirar a igreja salva da terra. Isso vai acontecer. E quando acontecer, a paz da terra vai subir, porque o Espírito de Deus ele serve paz na terra. A terra está revelada, sabe por quê? Porque o sal está aqui. Não sal sair, a terra vai se perder. Aí os muçulmanos vão guerrear contra os egípcios. Vai haver uma guerra mundial, um desacordo. As pessoas vão se atormentar e vão irritar Macarrão por nada. E vai virar uma guerra, vai vir uma família do lado, outra família do outro, e vai virar uma guerra generalizada. Aí vem brotando o anticristo, capítulo 6, pisa na terra. Na hora que ele pisa na terra, ele já faz uma contagem que uma igreja é. Ele fala, eu vou fazer uma contagem nova, porque nós vamos viver um período de paz, e esse período todos vão ter prosperidade e vão ter igualdade. E aí começa a perceber que os cristãos saíram e começa a distribuir aquilo que os cristãos deixaram, como se fosse um favor para o governo, e todo mundo vai começar a falar, esse homem é Cristo. Israel vai fazer um pacto com ele de 7 anos, porque ele viveu 7 períodos, e a tribulação também vai ter 7 períodos, e ele vai fazer um pacto com ele, e nós vamos fazer um pacto com ele, e tiver todo mundo gozando de uma paz, gozando de uma prosperidade. Aí vai surgir uma mensagem por 3 anos e meio. Agora só poderá comprar e vender quem tiver a marca da besta. Apocalipse capítulo 2, cavaleiro vermelho. Aí Israel vai começar a perceber que esse homem não é Cristo nada, esse homem não é Messias nada, e vão começar a renunciar às artes dele. E é a guerra nova, mas é uma guerra contra o povo de Deus. Entenda, meus irmãos, o povo de Deus não é um período gracial. Isso aqui não tem nada a ver com nós. Por que não tem nada a ver? Porque nós vamos cessar, sabe aonde? Na sala do Eterno. Nós vamos estar no banquete, que o noivo será agora esposo da igreja. Ele mesmo é o presbítero que vai participar da ceia dos crentes. E como a parte da guerra estabelecendo a marca da besta, e o povo de Israel não aceitou Jesus como Messias, vamos estar fugindo, correndo como foragido, contra a lei, porque o governo agora é o anticristo, porque o pastor mundial agora é o anticristo, porque a moeda mundial agora é o anticristo, o meia. E vai haver um sorteamento, os céus vão abrir a perturbação, depois vem as taças, depois vem as trombetas de Deus, e o povo vai vivenciar um caos muito grande. Mas a igreja, meus irmãos, não precisa disso. Sabe
deixando você turculado, você já não tem mais paz. Ele no dia que te fizer essa proposta, olha, Jesus manda te dizer, não levanta a mão, porque Jesus não quer te vergonhar, Jesus quer te alertar. Olha, Jesus manda te dizer que é o máximo que o diabo está preparando para arrastar a sua alma para o lago de fogo. Renuncia esse propósito e dê lugar para Deus, volta no centro da vontade do Senhor. Aqui no nosso meio tem mais 3 pessoas que essa semana você falou, nossa, eu falei que esse ano eu ia ser diferente. Até agora eu fiz o que eu prometi. Ainda tempo, meu irmão. Ainda tempo, minha irmã. Volte a fazer aquilo que você prometeu para Deus. Ninguém é obrigado a fazer voto. Mas o claro que eu pensar no verso 4 fala: quando fizer um voto com o Senhor teu Deus, não tarda de cumprir, para que eu não seja um sacrifício de bolo.